nesse tempo, o qual o povo estava indo após outros ídolos, estava indo na idolatria, sendo que o Senhor Deus, o grande soberano Criador, Ele é um Deus zeloso. Ele, por sua vez, não dá e nem troca a sua glória para nenhum Deus com D minúsculo. Saem destes teus caminhos, vão para os caminhos de Deus, que Deus não permitirá que o rei Nabucodonosor entre dentro dessa cidade. Ele orientou o povo, ele falou, você vê que Deus ele sempre avisa, Deus sempre ele orienta. E Deus, através do profeta Jeremias, orientou o povo de Israel, para que o povo viesse a se arrepender, para que o povo viesse a se santificar, porque daí então, Deus com as suas poderosas mãos, Ele sendo onisciente, onipresente e onipotente, Ele ia guardar, proteger a Israel. E Ele também quer nos dar essa autoridade. Quando você se enche da presença, você se enche do poder, se alguém chamar para você orar, a pessoa pode ser curada sim, porque o Senhor Jesus está na sua vida. A pessoa pode ser liberta? Pode ser sim, porque Jesus está na sua vida. Quem faz a obra não é o homem, quem faz a obra é o Espírito Santo. Nós somos apenas um veículo pelo qual o Senhor usa, porque não é por muito falar, não é por força, não é por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. A paz do Senhor, igreja do Deus vivo. Muito bom. Os mais experientes na fé, eles costumam dizer que quanto mais oração, mais poder. E hoje nós vemos que isso é fato, isso é verídico. A oração é o alimento do cristão, é a chama que aquece o coração dessa pessoa. Igreja do Senhor, todos sabem que eu prego, sabem que eu trago a mensagem, né? Eu tenho aqui 3 exemplares de pregações. Tenho uma pregação que eu falo acerca dos dons espirituais. Tem uma pregação que eu falo acerca do profeta Daniel na cova dos leões. E tem uma outra, uma mais nova, que eu falo sobre a limpeza exterior. Mensagem muito boa, edificante. Se você quiser adquirir um exemplar, venha me procurar após o culto, que eu vou te abençoar em nome de Jesus. Amém? É bênção, igreja. Tem tantas pessoas que ficam assistindo coisas que muitas das vezes só degrinam a imagem, é reputação. E aqui nós temos a palavra do Senhor, uma mensagem que vem abrir o entendimento, que faz com que a pessoa veja qual é a situação que ela se encontra, para ela ver o que ela pode se tornar se ela aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Sem mais delongas, vamos se pôr de pé, o tempo não nos espera, louvado seja o nome do Senhor. Igreja, eu cheguei a orar ao Senhor, meditar, porque eu estaria falando, que eu estaria sendo instrumento, o que eu ia falar ao povo de Deus. E o Deus colocou no meu coração a falar acerca sobre Jeremias 33, 3. Vamos abrir as nossas escrituras. Você que tem posse aí de um exemplar das escrituras sagradas, abra em Jeremias 33, 3. Estarei pregando daqui em diante, o tempo não nos espera, com base em revelação. Aquilo que o Senhor colocar no meu coração, eu estarei compartilhando com a igreja do Senhor. Uma certa vez o Senhor Jesus disse: eis que eu sou o pão da vida. O Senhor Jesus estará nos dando nesta noite o pão da vida, a sua palavra. Nós seremos contemplados, seremos fartos da palavra do Senhor. Estarei fazendo a leitura 3 vezes, para a glória de Deus. Jeremias 33, 3, que inclusive é o tema dessa campanha de 3 dias. 3 dias de vitória, irmãos. Nós estamos no segundo. Tome posse da sua libertação. Tome posse da sua conversão. E o mais importante, a salvação, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos ler todos juntos? Clama a mim e responder-te-ei.
Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. De novo, igreja. Clama a mim, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A terceira vez, para fechar com chave de vitória, igreja do Senhor. Clama a mim, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Não sabes. Você pode fechar sua Bíblia, pode tomar o seu assento, glorificando, bendizendo o nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Tem um hino muito conhecido no meio cristão que diz assim: quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava. Deus colocou isso na minha mente nesse momento. Interessante, né? Antes de nós virmos para cá, o Senhor já se fazia presente dentro deste lugar. Quando a gente está lá no nosso trabalho, o Senhor já se faz presente naquele lugar. O Senhor Jesus, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque Ele é onipresente. Ele sabe de todos os nossos pensamentos, porque Ele é onisciente. E Ele tem um controle e o domínio sobre toda essa situação a qual você está passando, porque Ele é onipotente. Ele tem um controle sobre tudo e sobre todos. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, estamos aqui lendo um texto sagrado que foi canonizado, profeta Jeremias. Profeta esse, por sua vez, tido como um profeta chorão. Por quê? Ele vivia num tempo de grande dificuldade, aonde o povo de Israel ele cocheava em dois pensamentos. Uma hora ia após o Deus Jeová e outra hora ia após Baal, um Deus pagão. O povo acendia uma vela, é como nós dizemos nos dias atuais, acendia uma vela para o diabo, né? E outra para Deus, né? Vamos dizer assim. O povo estava nesse pensamento, em cima do muro. E Deus levantou o profeta Jeremias nesse tempo, o qual o povo estava indo após outros ídolos, estava indo na idolatria, sendo que o Senhor Deus, o grande soberano Criador, Ele é um Deus zeloso. Ele, por sua vez, não dá e nem troca a sua glória para nenhum Deus, um D minúsculo. A glória é somente do Senhor. Comece a glorificar, comece a exaltar, porque quando ele escuta o glória, quando ele escuta aquele aleluia, chama a atenção dele lá em cima, porque a glória pertence a ele. Pois então, quando Jeremias foi levantado como profeta, naquela época, a nação de Israel se encontrava desta forma. E não é muito diferente dos dias atuais. Você vê que a idolatria é algo abominável aos olhos do Senhor. E idolatria não é apenas quando a pessoa idolatra uma imagem. Pode ser um artista, pode ser um objeto, um carro, uma casa. Pode ser qualquer coisa que leve a pessoa a adorar. Um cantor, alguém famoso, até mesmo na sua empresa, se tem alguém com um cargo muito importante, você tem uma admiração além do normal, é um tipo de adoração. Sendo que as Escrituras Sagradas nos dizem que adorarás somente o Senhor teu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o profeta Jeremias batia de frente com essas coisas erradas, com a idolatria, com a prostituição que era grande naquela época. E Deus tomando a boca do profeta, falando para toda a nação, dizendo: se convertam, saem destes teus caminhos, vão para os caminhos de Deus, que Deus não permitirá que o rei Nabucodonosor entre dentro dessa cidade. Ele orientou o povo, ele falou. Você vê que Deus, ele sempre avisa, Deus sempre ele orienta. E Deus, através do profeta Jeremias, orientou o povo de Israel, para que o povo viesse a se arrepender, para que o povo viesse a se santificar. Porque daí então, Deus com as suas poderosas mãos, ele sendo onisciente, onipresente e onipotente, ele ia guardar, proteger a Israel. Mas o povo, por sua vez, muito desobediente, muito incrédulo, desobedeceu o Senhor. Eu estou encurtando a história, porque a história é muito longa. E daí então, o rei de fora entrou em Israel e se apoderou, e fez o povo cativo. Igreja, o que é que eu quero dizer com isso? As Escrituras Sagradas, elas são um espelho. Você vê que Deus levantou um profeta para falar ao povo,
para que o povo viesse se arrepender, se converter. E o povo não se arrependeu. O povo não se voltou para Deus, como diz a palavra. Porque, veja bem, está escrito até no Novo Testamento. A pessoa que peca, a pessoa que erra, mas ela não chega a se arrepender, ela tem apenas um remorso. E daqui a poucos minutos, ela começa a fazer aquilo que desagrada a Deus novamente. O que seriam essas coisas que desagradam ao Senhor? O homem, por exemplo. O homem, nós bem sabemos que ele não pode ficar sem camisa. É uma doutrina da parte do Senhor. O homem não pode ficar de shorts. O homem não pode usar camiseta regata. Não pode ficar frequentando a academia. Não pode se alimentar com carne de porco. Não pode fazer palavras, atitudes, ter um conceito fora das Escrituras. Fazer algo que desagrada a Deus. Isso seria a conduta dessa pessoa. E para a mulher não seria diferente. A mulher, por sua vez, ela não pode usar a calça, porque a calça desagrada ao Senhor. A mulher de Deus, aquela que serve ao Senhor, ela não pode fazer uso de brinco, batom. Ela não pode ficar pintando e nem cortando o cabelo. Ela tem que viver no estreito, ela tem que viver na presença do Senhor. Roupas indecentes. Igreja, o povo de Israel estava nessa situação. O povo estava precisando de uma libertação. O povo estava precisando se converter ao Senhor. Porque daí então Deus ia proteger aquela cidade. E o povo, por sua vez, desobedeceu. Não deu ouvidos à voz do profeta. Profeta esse por nome de Jeremias. Maltrataram o profeta. Chegaram a jogar ele numa fossa. Porque ele profetizava contra a própria nação. Só que o povo pensava que ele estava contra o povo. Mas não, quando ele trazia a mensagem, ele fazia com que o povo viesse a cair em si e ver o pecado que eles estavam cometendo. Você vê que o pecado, ele é uma anestesia. Confunde a mente da pessoa. A pessoa fica anestesiada, parada, ela comete aquele determinado ato e não percebe que está errando aos olhos do Senhor. Aí eu volto a dizer, se a pessoa escuta a palavra do Senhor e ela se arrepende, não é um remorso, ela se arrepende, o arrependimento, diz a palavra do Senhor, a pessoa que recebe a palavra de Deus e se arrepende e para, essa pessoa, ela encontra a misericórdia do Senhor. O estado dessa pessoa começa a mudar, a afeição, começa a haver um brilho nesta pessoa, porque o Espírito Santo de Deus já começa a fazer morada no coração dessa pessoa. O Espírito Santo já vai orientando, tem algo ilícito, algo muito errado ali. Vai por aqui. Você já começa a desviar da aparência do mal. Você já começa a se vestir de forma agradável, que agrada ao Senhor. Roupas indecentes, roupas que desagradam ao Senhor. Palavras, gestos, manias. O Senhor Deus, Ele é santo. Uma certa vez, Ele disse, sede santos, porque eu sou santo. Você vê que uma casa de o pai, que mantém a casa é um pedreiro, geralmente o filho acaba se tornando pedreiro também. Você vai numa casa que o pai é mecânico, muitas das vezes o filho acaba se tornando mecânico também, porque passa do pai para filho. Você vai numa casa que o pai, por exemplo, é médico. Normalmente acontece do filho também se tornar médico, porque passa de pai para filho. E com Deus não é diferente, igreja. Ele é o nosso Deus. A santidade dele passa para a gente, porque Ele é santo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, quando veio nesta terra, está escrito na palavra que Ele é santo, imaculado. Ele é o príncipe da paz. A autoridade está sobre os seus ombros. Todo o principado está sobre os seus ombros. Foi dada ao Senhor Jesus toda essa autoridade. E Ele também quer nos dar essa autoridade. Quando você se enche da presença, você se enche do poder. Se alguém chamar para você orar, a pessoa pode ser curada sim, porque o Senhor Jesus está na sua vida. A pessoa pode ser liberta? Pode ser sim, porque Jesus está na sua vida. Quem faz a obra não é o homem, quem faz a obra é o Espírito Santo. Nós somos apenas um veículo pelo qual o Senhor usa. Porque não é por muito falar, não é por força, não é por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que convence a pessoa
do pecado, da justiça e do juízo. Muitas das vezes a pessoa vem para o Senhor, tem que ser na dor, tem que ser no sofrimento. Mas você também pode vir para o Senhor na alegria, pelo amor. O Senhor Jesus, Ele está com os braços abertos nesta noite, para você fazer parte do corpo de Cristo, fazer parte desse grande amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pois bem, igreja, interessante isso, essa parte de se libertar, de se converter. Muitas das igrejas não pregam mais isso. Pregam que você vai ser cabeça, que você não vai ser cauda. Pregam isso e aquilo e esquecem de pregar a santidade. Esquecem de pregar o caminho estreito. Esquecem de pregar aquilo realmente que as Escrituras ensinam com mais ênfase, que é a salvação em Cristo Jesus. Muitas das vezes a pessoa vem querendo algo material, querendo algo financeiro. Ei, o Senhor Jesus, Ele pode te dar isso aí que você precisa. Mas você sabia que o que Ele quer te dar de verdade é a libertação, é a conversão, é a salvação em Cristo Jesus? Você pode ver que todos vinham até o Senhor Jesus. Pessoas vinham para ser curadas, o Senhor curava. As pessoas vinham com problemas espirituais, pessoas possessas, e o Senhor Jesus libertava essa pessoa. Todos que vinham até o Senhor Jesus, até mesmo aqueles que passavam pelos apóstolos, e os apóstolos não conseguiam resolver o problema, porque houve uma situação que os apóstolos não conseguiam libertar uma tal pessoa. Trouxeram essa pessoa até o Senhor Jesus. Aí o Senhor Jesus disse: Senhor, não conseguimos. Aí o Senhor Jesus disse assim: ó, existe uma casta de demônios que só sai através do jejum e através da oração. É algo que hoje se vê pouco, é jejum e oração. Uma oração como essa que foi feita agora há pouco, com fé, com certeza que Deus está operando. E Deus levanta Jeremias nos dias atuais ainda. Existem os profetas dos fins dos tempos, aqueles como nós que pregam a verdade, que pregam a doutrina, que trazem a menção desse evangelho limpo, desse evangelho cristalino, que é uma água que limpa nós tanto por fora como por dentro. Eu costumo comparar o Espírito Santo como se fosse uma água. Porque você vê, a pessoa quando vem do mundo, ela vem toda suja. Palavrões, maus pensamentos. Muitas das vezes está envolvida em alguma situação de alto risco, ou então pertence ou faz parte de alguma organização ilícita. Ela vem para o Senhor Jesus, que é puro, santo. E o Senhor Jesus começa a limpar essa pessoa. Começa a tirar os problemas da vida dele. Começa a libertar ele daquilo, e vai libertando, e vai operando. Com o decorrer dos dias, com o decorrer das semanas, com o decorrer dos meses, você já está usando um terno, você já está falando da pessoa do Senhor Jesus, sem saber, você já se tornou um pregador da verdade, um pregador da palavra. Ei, como é bom falar de Jesus, como é bom fazer menção da sua palavra. Uma certa vez o Senhor Jesus disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Como é bom falar do Senhor Jesus. Tudo que nós fazemos para Ele não é em vão, igreja. Nós estamos aqui, neste lugar, nós estamos ganhando. Muitas das vezes, o seu último dia pode ser amanhã, mas você está na casa do Pai. Dê um passo para Ele, aceite Ele de todo o coração, que Ele vai fazer aquilo a mais na sua vida. Vou esquecer o relógio não. Igreja, eu sou que nem carro a álcool. Demora um pouquinho para pegar, mas depois que pega, a gente vai embora. Eu estou me aquecendo. Então, igreja, Deus levanta os profetas nos fins dos tempos. E Deus quer profetas, quer homens e mulheres de Deus, porque mulher também pode se tornar uma profetisa do Senhor. Homem é profeta e mulher é profetisa. Basta que o Espírito Santo de Deus ele venha fazer morada dentro da gente, de cada um de nós. Se libertar dos maus pensamentos. Muitas das vezes a pessoa por fora está 10, o Senhor Jesus está te aprovando, mas falta aquela libertação interior ainda. Falta aquela libertação daqueles pensamentos,
daquilo que você acaba soltando sem querer, mas ainda está em você. Permita que o Senhor Jesus, com a sua mão poderosa, Ele venha e arranque isso de dentro de você. O Senhor Jesus, Ele é especialista em acertar caminhos tortos, em endireitar pessoas que para a sociedade não tem valor algum. Quando eu vinha com o meu irmão que é diácono, minha mãe que é missionária no carro, eu vim conversando com eles e nós tocamos num assunto muito importante. Você vê que existem grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, que já outrora eram traficantes, que outrora eram homossexuais, faziam parte de alguma organização criminosa e hoje são grandes homens de Deus. Existem pessoas que eram feiticeiros, bruxos e hoje são homens e mulheres de Deus. Essa situação que você se encontra, o Senhor Jesus não é nada. Ele pode te tirar dessa situação. Ele pode mudar o quadro da tua vida. O inimigo, ele pinta um quadro que você não vai conseguir, que você vai cada vez mais para baixo. É um passo para frente e 3 para trás. Eu te digo nesta noite, dê um passo para o Senhor Jesus e Ele vai dar todos os passos na sua vida. Ele vai abrir aquela porta de emprego. Ele vai te libertar daquilo e daquilo outro. Ele vai te converter em Cristo Jesus. Ei, igreja, eu estou profetizando sobre esta igreja do Senhor. Como é bom pregar falando acerca de um profeta que foi tão usado por Deus como Jeremias. Vamos ser o Jeremias dos fins dos tempos. Vamos pregar para este povo que o Senhor está voltando, para que eles venham se arrepender, abandonar o pecado, abraçar a cruz de Cristo e ir após Ele. O Senhor Jesus, Ele ensinou dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém vai até o soberano Criador, ao grande Deus, se não for pelo intermédio da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus, Ele é a verdade, é o caminho e a vida. Quantas pessoas procuram saídas, procuram outros caminhos, pensando que vão conseguir algo, e quando vão ver, dão com a cara no muro, quebram a cara, porque só o Senhor Jesus, Ele garante a libertação, Ele garante a conversão e a salvação. Deixemos de andar com pessoas que não nos trazem algo benéfico, porque você pode ver, quando você anda, se você anda ou já andou com alguém que faz coisas erradas, bebe, fuma e etc., com o passar do tempo você vai acabar se tornando igual ela, ou até mesmo pior do que ela. Vamos saber escolher as nossas companhias. Conversemos com todos, não desfazemos de ninguém, mas sempre sem se ajuntar. Se você anda com quem é de Deus, com o decorrer do tempo você vai se tornar de Deus também, porque aquilo passa para você. Então, igreja, você vê que Jó, quando ele via algo que era errado, ele desviava. A Bíblia diz que Jó, ele desviava da presença do mal. Então vamos nos desviar da presença do mal. Você vê que Jeremias vivia num tempo que estava prestes a acontecer algo terrível sobre Israel, e acontecendo, mas ele não se ajuntava com os demais. A Bíblia nos dá diversos exemplos esses que são verdadeiros. O Velho Testamento para o Novo é um espelho, é uma sombra. Tudo que já aconteceu pode vir a acontecer novamente. Basta nós não ficarmos na fiação com o Senhor. Se você cochear em 2 pensamentos, você já se enquadra como o povo de Israel estava naquela época. É como se fosse nos dias de hoje, um pé na igreja e um pé fora. Um pé na igreja e um pé fora. Uma hora dessas, essa misericórdia do Senhor que é muito grande, o Senhor vai dando corda para você. Uma hora ou outra o Senhor pode puxar essa corda, e você pode sair desta terra, como diz o pastor já nos ensinou, terra dos viventes. Você pode partir dessa para uma outra sem a sua salvação. O bem mais precioso, igreja, é ser salvo em Cristo Jesus. Você precisa se enquadrar, se encaixar nos moldes da palavra do Senhor. Você vê que estar no centro do querer e da vontade de Deus é algo que pode se tornar fato nas nossas vidas. É só nós obedecermos a palavra do Senhor. Gerar dentro de cada um de nós o temor
ao Senhor. O que seria esse temor? Quando você vê algo que desagrada ao Senhor, algo de você já falar, pare, não faça, se afaste, porque Deus não se agrada de tal coisa. É o temor, temer a Deus sobre tudo e sobre todos, se afastar daquilo que desagrada ao Todo-Poderoso. E Jeremias, por sua vez, era temente ao Senhor. Jeremias, algo que me chama muita atenção, é que ele não escreveu apenas o livro de Jeremias, ele escreveu outros livros também, Lamentações. Jeremias, ao meu ver, é um profeta que se ele estivesse vivo nos dias atuais, ele estaria falando com mais ênfase, porque você vê que naquela época não tinha toda essa tecnologia que nós temos hoje. E naquela época já era algo horrível perante os olhos de Deus. Imagine nos dias de hoje, igreja, que tudo é explícito aos nossos olhos aí fora. Sejamos que nem Jeremias, sejamos o espelho do profeta Jeremias, trazendo essa verdade, essa doutrina para todos, não somente dentro da igreja de Deus, mas lá fora também. Ser cristão dentro da igreja é fácil, difícil é ser cristão lá fora. Uma certa vez o Senhor Jesus, pregando acerca do fim dos tempos, ele fez menção, dizendo, lembrai-vos da mulher de Ló. Porque quando Deus foi tirar Ló e a sua família, diz as escrituras que a mulher de Ló, ela acabou olhando para trás. Caía fogo e enxofre, raios sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. E a mulher de Ló, o coração dela estava em Sodoma e Gomorra. O coração dela estava no pecado de Sodoma e Gomorra. O coração dela estava nas riquezas, na falsa prosperidade que havia em Sodoma e Gomorra. E Jesus fez menção, lembrai-vos da mulher de Ló. Muitas das vezes você pode estar aqui, mas o seu pensamento, o seu coração está nas coisas do mundo ainda. Você está cocheando em dois pensamentos. Deixai, pois, esse caminho tenebroso que está lá fora. Vinde para o caminho do Senhor Jesus, que é puro, santo, que Ele vai te guardar, que Ele vai te proteger, Ele vai multiplicar os teus dias sobre esta terra. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, essa igreja, ela é diferente das outras. Aqui tem muitas regras, tem a doutrina, tem a verdade. A gente tem que se atentar ao relógio. O pastor saiu nos confiando a trazer a palavra, discorrer o culto conforme ele nos ensinou. Esse é o caminho estreito. Vai em muitas igrejas por aí que vale tudo. É chamada porta larga. E o Senhor não gosta dessas coisas. Se lembra do temor? O temor, ele precisa ser gerado dentro de cada um de nós. E a verdade, ela vem e traz esse temor para nós. E o Senhor Jesus, ele é a verdade. Quando nós conseguimos o Senhor Jesus nas nossas vidas, a nossa vida muda. A nossa forma de se vestir muda. A nossa forma de falar muda. Os nossos pensamentos são outros. Tudo começa a fluir. Muitas das vezes a sua vida está amarrada. Você não consegue esperar, você não consegue ir para frente. Muitas das vezes, ou melhor dizendo, com certeza, é essa situação que você se encontra. Porque você não aceitou o Senhor Jesus de fato, de verdade. Você ainda não abraçou a doutrina do Senhor. Você ainda não faz parte 100% do Senhor. Você ainda está cocheando em dois pensamentos. Ei, o Senhor Jesus está abrindo nosso entendimento. Vamos nos afastar disso que desagrada. Vamos nos afastar disso que faz separação. Está escrito lá no profeta Isaías. O Senhor Deus diz: eis que os meus ouvidos não estão agravados, e nem os meus braços encolhidos, para que não possa salvar. São os vossos pecados que cria separação entre a criatura e o Criador. Portanto, gerando o temor, o Senhor Deus começa a operar nas nossas vidas. Tudo vai começar a fluir. Muitas das vezes você está endividado, você não pensou, você não agiu corretamente. O Senhor Deus vai te dar um escape para você pagar essa dívida. Você está enfermo, a enfermidade vai sair, porque o poder de Deus, ele é muito grande. Para você ser liberto, salvo,
curado, não precisa de revelação, basta você acreditar. A palavra de Deus, ela tem um poder de limpar você de todo qualquer mal. Conforme eu estou pregando aqui, você pode estar sendo curado aí. A palavra do Senhor, ela é muito poderosa para libertar, para curar. Basta você acreditar que o Senhor está fazendo, e Ele vai fazer na sua vida. Glória a Deus. Igreja, e o profeta Jeremias disse: clama a mim e respondeste-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você vê que o cristão, Deus não deixa ser uma resposta. Ele mesmo fala: clame a mim, e Ele vai te responder. Todos que vinham ao Senhor Jesus jamais saíam com as mãos vazias. Pelo contrário, saía cheio de bênção, saía cheio de milagres. Lázaro fazia 4 dias que estava morto e sepultado. Tinha até uma pedra no seu túmulo. Jesus, quando chegou de frente ao túmulo, disse: tirai, pois, a pedra. Aí os homens foram e arrastaram uma pedra muito grande. E Jesus disse em alta voz: Lázaro, sai para fora. Uma ordem. E Lázaro saiu para fora, atado, um monte de faixas. Aí eu digo para você: o que é esse câncer? O que é essa enfermidade que você está passando? Esse problema insolúvel que você está, problemas psicológicos, você que está perturbado, você que está sendo ameaçado. Nesta noite, o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo joga todo esse mal por terra. Ele desfaz tudo que o inimigo fez na sua vida, porque Ele pagou caro por você, preço de sangue, quando Ele estava na cruz do madeiro. Lá Ele comprou todo aquele que se arrepende, todo aquele que busca o arrependimento. O Senhor Jesus te comprou, e não foi com moeda, não foi com prata, e nem mesmo com ouro. Ele deu foi o sangue dele por cada um de nós. Nós somos propriedade do Todo-Poderoso. Dê um passo para o Senhor nesta noite. Abandona o cigarro, abandona a bebedice, abandona, sai fora deste mal que só vai te trazer destruição. O inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. O demônio, o diabo, o Satanás. Mas diz que o Senhor Jesus veio para desfazer toda a obra do inimigo. O Senhor Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, vamos se pôr de pé. Como é bom, igreja, estarmos na casa do Senhor. Aqui é o melhor lugar. Muitos procuram alegria em diversos caminhos e não conseguem. Muitos até morrem. E nós estamos aqui na presença do Senhor. Nós estamos nos apresentando diante dele. Uma certa vez o Senhor Jesus disse: onde houvesse 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele se fazeria presente. Então nós estamos na presença dele. Ele sabe de toda a tua vida. Ele sabe de toda a tua caminhada. E Ele te trouxe aqui para você conhecer essa verdade. Ele te trouxe aqui para você conhecer essa doutrina maravilhosa do Senhor. Rapaz, você que está de lado do Eric, levante a mão por gentileza. Isso. O Senhor Jesus te trouxe aqui nesta noite. O Senhor Jesus, Ele te ama muito, querido. E Ele quer te tirar daquela situação lá. Tirar desse convívio. O Senhor Jesus tem grandes promessas na caia sub, na manto de fácil. O Senhor te trouxe aqui para você conhecer essa verdade, essa doutrina maravilhosa. O Senhor Jesus tem grandes e ricas e copiosas bênçãos para derramar sobre a tua vida. Basta você se firmar na verdade, que o mais, tudo que você precisa, o Senhor Jesus vai fazer na sua vida. Amém? Receba, as palmas louvam o nome do Senhor. Três minutos só, igreja. Vamos orar rapidamente. Estarei passando por Dorival.
O tempo voa. Vamos orar, clamar ao Senhor. Grande e soberano Criador. Senhor, obrigado, ó Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor me deu de pregar a Tua gloriosa palavra, falar da verdade, da doutrina, fazer menção, Senhor, de tudo quanto o Senhor nos ensinou. Obrigado, Jesus. Eu oro, Senhor, por esta igreja, pelos membros, pelos grupos, pelo pastor Joel, pela missionária Iraci. Ó Senhor, nos guarda, nos livra, Senhor, nos protege, ó Pai, de todo o mal. Que a Tua graça, Senhor, que as Tuas misericórdias se façam presentes em nossas vidas. Derrama, Senhor, sobre a minha vida, sobre a vida dos que estão aqui presentes, uma bênção, Senhor, tal que seja, Senhor, recalcada, sacudida e transbordante. O Senhor jamais despede o seu povo com as mãos vazias, mas pelo contrário, cheia das bênçãos, Senhor, bênçãos essas materiais e espirituais. Assim, Senhor, eu oro, acreditando, te dando glória, te dando aleluia. Louvado seja o Teu nome soberano. Eu agradeço a Deus Pai Todo-Poderoso, a pessoa do Senhor Jesus e o Divino Espírito Santo. Amém, igreja.